Uma boa noite, Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Nós vamos começar mais um momento com Deus, que as bênçãos do Senhor estejam sobre a tua vida. Queridos, Deus me deu um texto nessa noite, está lá em Lucas capítulo 15, verso 11 ao verso 24, vamos ler apenas o verso 24, e o tema nessa noite são 7 lições acerca da parábola do filho pródigo. Vamos à leitura do texto. Diz assim então o verso 24, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, que o Senhor venha, meu Pai, a falar ao nosso coração, porque desde já nós declaramos a honra, a glória, o poder e o louvor somente a Ti, em nome de Jesus. Queridos, o texto fala acerca da parábola do filho pródigo, a mais famosa de Jesus, e esse texto diz que foi ministrado por Jesus na presença dos fariseus e dos escribas, porque o alvo eram eles, e também judeus que estavam ali perto e os discípulos do Senhor. Mas o alvo dessa parábola, como das duas primeiras, era os fariseus e os escribas, que estavam murmurando, que estavam reclamando, indignados, porque Jesus comia e ensinava a palavra de Deus aos publicanos e pecadores. Então no verso 11 aqui, a terceira parábola, Jesus ele fala que um pai, ele tinha 2 filhos, e que o mais moço chega na presença desse pai e pede a parte dele da herança. E o pai simplesmente reparte com os 2, tanto com o mais novo como também com o mais velho. Então aqui eu aprendo a primeira lição. Nós temos que ter cuidado com aquilo que nós falamos. Porque esse filho mais novo ofendeu grandemente o coração do pai. Mas o pai, num gesto de sabedoria, repartiu o que ele tinha com o filho mais velho e o mais novo. E muitas vezes nós fazemos a mesma coisa, muitas vezes inocentemente, mas por falta de vigilância, ofendemos as pessoas com as nossas palavras. E eu estou ministrando para mim também nessa noite, que eu venha a vigiar e que você também venha a vigiar com as tuas palavras. Porque quando é o inverso a situação, quando nós estamos na condição de ouvintes e somos ofendidos, nós arrepiamos. Opa, por que você está falando isso? E isso e aquilo. Então que nós venhamos também a ter muito cuidado, porque muitas vezes ofendemos pessoas, entes queridos, autoridades e muitas vezes até o próprio Deus, quando nós começamos a murmurar e reclamar da vida. Verso 13 e o 14 diz então que poucos dias depois, então, esse jovem, ele junta tudo aquilo que pertencia a ele e vai para uma terra longínqua. E lá ele gasta tudo aquilo que ele tinha de forma irresponsável. E vem então que ele começa a passar fome e uma grande fome sobre a terra também acontece. Então aqui uma segunda lição. Não existe nada que esteja tão mal que não possa piorar. Queridos, muitas vezes na presença de Deus, tantas coisas Deus tem feito na minha vida e na tua. Saúde da família, porte de emprego, muitas vezes automóvel, tal, ou então saúde para se locomover para lá e para cá. E porque nos falta uma coisa, nós já começamos a reclamar, a murmurar contra Deus. E muitas vezes, por causa desse murmúrio, por causa de se afastar da presença do Senhor, nós damos legalidade para o inimigo da palavra de Deus entrando na nossa vida e piorar a situação. Então essa segunda lição, cuidado, tá? Porque nada que esteja mal, que não possa piorar ainda mais. O verso 15 e 16 diz assim, que ele foi então e se achegou a um dos cidadãos daquela terra e pediu uma porta de emprego. E esse cidadão falou, não, tem um emprego para você, levou ele até a fazenda dele e colocou ele para cuidar de porcos. E a Bíblia diz no verso 16 que ele tinha o desejo de encher o estômago dele com as alfarrobas, com as bolotas que os porcos comiam. Mas o verso 16 acaba dizendo que ninguém lhe dava nada. Então aqui eu aprendo uma terceira lição. Melhor estar debaixo das mãos de Deus, das ordens de Deus, do que cair nas mãos dos homens. O próprio salmista Davi, ele me ensina de uma maneira muito maravilhosa, em 1 Crônicas 21, quando ele peca contra Deus, levantando o censo do seu exército, querendo saber quantos soldados tinha o exército de Israel e de Judá, tirando a glória de Deus e colocando a glória no exército dele, que o exército poderosíssimo de muitos homens, a contagem final dá mais de 1 milhão de soldados, e ele tira a glória de Deus. Então Deus envia o profeta dele, e fala para Davi acerca do pecado que ele tinha cometido, e fala, escolhe os 3 castigos, 3 anos de fome, 3 meses fugindo dos teus inimigos,
ou 3 dias nas mãos de Deus. Olha só a escolha de Davi. Caia eu na mão do Senhor, porque muitíssimas são as suas misericórdias, mas não caia eu na mão dos homens. Então, muito melhor nós estarmos debaixo das mãos do Senhor, né, obedecendo, adorando Ele, Espírito em verdade, fazendo a vontade dEle, mas também debaixo da proteção dEle, da graça, da misericórdia dEle. Amém? Nós só temos a ganhar, amados. E o verso 17 diz que, caindo em si, ele diz: quantos jornaleiros dos meus pais, do meu pai, têm abundância de pão, de comida, e eu aqui passando fome, perecendo de fome, diz o texto. Então aqui eu aprendo uma quarta lição. Não espere perder aquilo que Deus te deu para depois sentir falta, para depois dar valor, tá bom? Muitas vezes nós recebemos da parte de Deus ministérios, né? Uma vida abençoada, uma porta de emprego, um cônjuge, seja lá o que for. E muitas vezes simplesmente porque Deus entrega nas nossas mãos, algumas vezes de uma maneira repentina, né? Nós não damos o devido valor, perdemos. E muitas vezes não conseguimos de volta. Então que eu e você venhamos a dar valor agora, a partir do momento que o Senhor entrega. Amém? Tudo aquilo que Deus nos dá, a Bíblia diz no livro de Provérbios que a bênção do Senhor não acrescenta dores, tá? E ela enriquece, ela prospera, ela melhora a nossa vida, tá bom? Então dá valor antes de perder. E o verso 18 e o 19, ele pensa dentro do coração dele: levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me somente como um dos teus jornaleiros. Então aqui eu aprendo uma quinta lição: o arrependimento verdadeiro é a porta da restauração, tanto na presença de Deus, como também, amados, acerca das bênçãos, das promessas, daquilo, quem sabe, se for da vontade de trazer de volta, daquilo que você perdeu. Então, arrependimento tem que ser verdadeiro de todo o nosso coração, e Deus ele está pronto a nos perdoar, como esse pai fez com o filho. E o verso 20 diz assim, que ele se levantou aqui, ele tira do papel, né, da mente dele, aquilo que ele tinha planejado, ele vai em direção ao pai. Ele só não determina no coração dele como ele age. Ele vai em direção ao pai. E a Bíblia diz que ele, chegando nas portas da propriedade, o pai dele viu, reconheceu ele. Imagina o estado que ele estava, né? Magro, cabeludo, sem tomar banho há muitos dias, né? Todo arrebentado. E o pai reconhece o seu filho, abraça, dá um beijo no pescoço, né? E eu acho maravilhoso essa sexta lição, porque a sexta lição é: não há maior alegria para Deus do que ver você voltar para a presença dele. Amém? Para o centro da vontade dele. Preste atenção em algo, amados. Deus, ele não entrega nada de grande nas mãos de uma pessoa que não obedece à palavra dele. Porque a pessoa que não obedece à vontade de Deus, né, tenha certeza disso. Como ele vai confiar em alguém que não obedece a ele? Como é que ele vai entregar algo de grande nas tuas mãos? Seja lá qual for o teu chamado. Ah, Deus, ele tem dito que vai me prosperar. Como é que ele vai entregar uma empresa nas tuas mãos? Né? Porque tudo aquilo que ele entrega, nós temos que usar para a glória dele. Então ele tem que confiar em você, e essa confiança é demonstrada acerca da minha e da tua obediência à palavra dele, à vontade dele. Permanecendo sendo a vontade dele. Verso 21 ao 24. E o filho disse, quando encontrou com o pai, depois do pai o ter beijado, quando ele olha para o pai, ele diz, Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Quando ele ia continuar aquilo que ele tinha ensaiado, o diálogo, né, ali, a Bíblia diz que o pai olha para o servo e diz, trazei depressa a melhor roupa e vestírio, pondo-lhe um anel na mão e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado, vamos matar, fazer aqui um grande banquete, porque este meu filho estava morto e viveu, e tinha se perdido e foi achado. Então aqui eu aprendo uma sétima lição. Depois que Deus ele cura o meu e o teu coração, as bênçãos, as promessas, amém, elas retornam para a minha vida e para a tua vida também. A Bíblia diz que tudo aquilo que ele tinha perdido, o Pai o restituiu. Autoridade, vestes, né, cargo, e ainda a proteção, que fala aqui acerca do calçado que foi colocado nos pés desse jovem, porque somente os escravos andavam descalços.
mas os pés, a caminhada, aqui esse título aqui, a figura aqui é a caminhada junto do Pai, protegida, né, por sandálias, por um revestimento, tá bom? Então vale a pena voltar arrependido para a presença do Pai, pedir perdão, né, muitas vezes pelo pecado, abrir o teu coração agora, dessa vez, agora na direção do Senhor, né, para obedecer a palavra dele, a vontade dele, e tenha certeza em nome de Jesus que as bênçãos, as promessas retornam para a minha vida e para a tua vida também. Coloca a mão no teu coraçãozinho, vamos orar. Senhor Deus, obrigado por essa passagem que o Senhor falou ao nosso coração através dessas lições. Que o Senhor venha nos ajudar a colocar em prática. E desde já nós declaramos, meu Pai, a honra, a glória, o poder e o louvor somente a Ti. E nós cremos, meu Pai, que vidas estão retornando para a Tua presença, arrependidos, e o Senhor é gracioso, maravilhoso em nos perdoar e nos restituir segundo o Teu tempo e o Teu querer, em nome de Jesus. Amém? Eu me chamo o pastor Fábio Rogério Melo, trabalho Momento com Deus. Se você gostou, curte, trabalho simples, mas na direção de Deus. Nós temos um canal no YouTube. Se você puder se inscrever, página Pastor Fábio Rogério Melo. Desde já eu te agradeço, né, esse gesto, e que Deus te abençoe grandemente. Uma ótima noite.